principal desafio para esse segundo mandato continua sendo o desafio fiscal orçamentário, porque Minas tem uma dívida gigantesca, 147 bilhões de reais. É um valor muito expressivo pelo tamanho do estado e não há outra alternativa, até agora ninguém nos apresentou, a não ser o regime de recuperação fiscal, que nós já conseguimos adesão, ainda não via legislativa, mas sim via Supremo Tribunal Federal, e só o fato do Supremo Tribunal Federal autorizar, né, essa adesão por si só já demonstra a gravidade da situação. Ele não iria estar autorizando Minas a aderir, a não ser que houvesse realmente um motivo muito necessário. E quando você fica com esta restrição orçamentária, você acaba tendo como consequência outros problemas. Então, à medida que você corrige o problema financeiro, por tabela você corrige outros problemas. Então, como consequência disso, nós temos as estradas num estado de conservação que deixa a desejar. Lançamos no ano passado, 2022, o Provias, que já recuperou mais de 2.000 quilômetros de estradas, mas ainda é insuficiente. E nós acabamos de assistir agora, nessas últimas chuvas, né, um fato muito impactante, como durante toda a gestão do governo passado, Pimentel, e também nos primeiros 3 anos da minha gestão, nós só tivemos operação tapa-buracos. Isso significa que toda a malha asfáltica do estado já está velha e, consequentemente, muito mais sujeita a deteriorar numa época de chuvas. Então, os estragos que essa última chuva causou foram muito maior do que os estragos em anos anteriores, porque você já está com a situação do asfalto muito mais deteriorada. Então, nós já estamos aí planejando, vamos ter de correr atrás de uma maneira de recuperarmos essa malha asfáltica, porque o estado não pode ficar na situação em que está. Então, nós temos ciência da gravidade da situação, não temos ainda o recurso, mas vamos arrumar uma maneira, porque é necessário recuperar. E temos, né, desafios ainda na área da saúde, concluirmos as obras dos hospitais regionais, que vão revolucionar a saúde no estado, inclusive melhorando muito a saúde na região metropolitana, porque com a conclusão desses hospitais, nós vamos estar evitando muito a transferência de pacientes para a região metropolitana. Vamos ter, né, 2 hospitais numa região que hoje é carente na área da saúde, que é o Nordeste, em Teófilo Otoni, o Leste, em Governador Valadares, aqui em Divinópolis, que também acaba usando muito a saúde da capital. Então, tudo isso vai contribuir para a melhoria na saúde. Na educação, nós vamos continuar com o trabalho já iniciado, a reforma dos prédios escolares. Quando se fala em educação e saúde, você acaba tendo, né, um aperto menor, porque você tem aquela obrigatoriedade dos repasses constitucionais. Então, tanto saúde quanto educação tem caminhado melhor, principalmente educação, porque você tem essa obrigação constitucional de destinar para a mesma 25% do orçamento. Então, vamos continuar com as reformas das escolas, com trilhas de futuro, que nós queremos atingir 300 mil alunos nesse segundo governo, e também vamos levar adiante a questão de melhorias na segurança, melhores equipamentos, reformas das delegacias, mais viaturas, para poder manter Minas Gerais como o estado mais seguro do Brasil.
O ano passado nós já pagamos menos devido ao regime de recuperação fiscal e esse ano essa diferença é dessa ordem de grandeza. Em vez de pagar 10 bilhões, nós vamos pagar 2 bilhões. E mesmo pagando 2, nós ainda temos todas essas dificuldades que eu acabei de dizer. Então, torna-se necessário o Estado ter outras fontes. Daí a questão das privatizações. Aí você tem a alegação de algumas pessoas, a Codemig é uma empresa lucrativa, e que bom que ela é lucrativa, isso quer dizer que ela é valiosa. Porque se eu tenho um imóvel que eu alugo por R$500 por mês, com certeza ele vai valer muito menos do que um que eu alugo por 5 mil, concorda? Agora, nós temos de lembrar o seguinte, a privatização, que muita gente interpreta como o Estado vender uma empresa lucrativa, é apenas uma parte da moeda. Se o Estado vender essa empresa lucrativa, fizer investimentos em infraestrutura, que é o que nós vamos fazer, melhorar as estradas, fazer outras estradas que são necessárias, o que vai acontecer com a economia de Minas? A economia vai crescer, a movimentação econômica aumenta e a arrecadação aumenta num valor maior do que aquilo que o Estado recebe hoje de dividendos da Codemig. Então nós estamos falando em vender um negócio que dá lucro e aumentar a arrecadação do Estado num valor maior ainda do que esse lucro. Tudo vai passar pelo Legislativo, tanto a Codemig, quanto CEMIG, quanto Copasa também vão passar. Nós queremos que essas empresas estejam em mãos privadas, por esse motivo que eu acabei de dizer, você vai ter um investimento melhor desse recurso, se for em infraestrutura, do que aonde ele já está aplicado. E segundo, você vai ter empresas que vão prestar um melhor serviço. O que eu quero é que os deputados tenham a chance de votar. Isso não aconteceu no meu primeiro governo. Os deputados sequer tiveram a chance de avaliar os projetos. Então, na minha opinião, isso até gera uma certa suspeição. Não quero que seja aprovado, não, quero que seja analisado. E se falar, não dá para aprovar por causa disso, nós vamos rediscutir. Agora, nem essa discussão teve. É um relacionamento respeitoso. Já estive tanto com o vice-presidente eleito, quanto com o presidente eleito 2 vezes. E um diálogo aberto, respeitoso. O que nós esperamos é que o governo federal faça da parte dele. As rodovias federais em Minas estão tão ruins quanto as estaduais. E o governo federal tem muito mais recursos do que um estado. O Acordo de Mariana será a maior punição da história feita a uma mineradora, em termos de valor, e vai beneficiar a União, o Estado de Minas e o Estado do Espírito Santo. E é uma necessidade para nós compensarmos aquilo que causou tantas perdas aos mineiros no passado. Além de perdas às vítimas, aos atingidos, nós tivemos ainda a perda à economia de Minas, que teve o desemprego ampliado, teve uma série de reveses no passado que precisam ser compensados. Posso dizer que o acordo está 98% dele concluído. Alguns pontos dependem do Ministério da Saúde, que tem avaliado se a população do Vale do Rio Doce tem problemas de saúde que tem origem devido àquele derramamento do resíduo lá em 2016, e também depende do Ministério do Meio Ambiente, já que uma parte expressiva desse acordo é sobre reparação ambiental. A tragédia já completou 7 anos e pouca coisa foi feita. Enquanto Brumadinho, que completou 4 anos agora recentemente, muita coisa já foi avançada e está em execução. Nós
mineiros e capixaba, vamos dar recursos para o governo federal para viabilizar a conclusão dessas obras da BR-381, que é de fundamental importância para os dois estados. O que nós falamos, eu e o governador Casagrande, foi em cada estado contribuir com 1 bilhão para que a concessão fique de pé, porque a concessão, lembrando, envolve investimentos bilionários, e se você já fala, aqui tem mais 2 bilhões, a chance desse projeto se manter de pé é muito maior. Então, o que nós queremos é que, nesses próximos anos, a conexão Belo Horizonte-Vitória seja toda duplicada. É uma estrada que tem um movimento enorme. Para Minas é importantíssimo, porque vai conectar Belo Horizonte ao leste do estado, é um corredor de produção importante, passa pelo Vale do Aço, é um corredor de exportação importante. As cegonhas da indústria automobilística utilizam para poder estar exportando. E para o Espírito Santo é importantíssimo, porque vai movimentar os portos capixabas. Infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, caminhou nessa direção que é totalmente inadequada, improdutiva, né? É a metade da população julgar que a outra metade está errada, não é isso? Né? E quando a situação é essa, acho que todo mundo perde. Então, nós precisamos ter tolerância. Nós temos de reconhecer que a outra parte sempre tem razão em alguma coisa. Ninguém é dono absoluto da verdade. Meu governo tem falhas, todo governo tem. Então, acho que nós temos de reconhecer e termos essa postura para o diálogo, para ceder em alguns pontos, porque nós não temos razão em tudo, e aprendermos a ter um novo tipo de postura, que eu acho que é o que o Brasil precisa e que só vai trazer ganhos. Na minha opinião, no passado nós tivemos aí um início de radicalização que foi tomando uma proporção até chegar nesse ponto. Então eu espero que tanto governadores quanto o governo federal tenham uma posição de abertura. E mesmo quando a outra parte erra, se você fica alardeando demais a outra parte, você acaba mais inflamando do que curando a ferida. Nós vamos ter o metrô de Belo Horizonte, que foi leiloado em dezembro de 22, que juntamente com o Rodoanel vão mudar por completo a questão da mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Então são duas obras que com certeza vão exceder esse meu nova gestão, porque são obras para mais de 4 anos, então, talvez obras para 10 anos, mas que se iniciadas já começam a trazer benefício. Primeiro, serão milhares de empregos, e segundo, na hora que você já tiver um trecho do Rodoanel concluído, qualquer que seja ele, você já começa a ver melhorias no trânsito da região metropolitana, principalmente no anel viário. E precisamos muito das reformas. Não é sem reformas que algum milagre vai acontecer aqui. Uma reforma tributária, uma reforma administrativa, eu sempre falo de uma reforma política também, porque o Brasil vem carregando um peso muito grande, um Estado ineficiente, uma burocracia muito grande que encarece a produção aqui, que dificulta a exportação de produtos elaborados. Nós temos vendido quase que só matéria-prima, né? Produto bruto, minério, produto agrícola, que poderiam ser beneficiados aqui, exportados com valor agregado muito maior. Teremos Romeu Zema como uma opção aí de terceira via? É algo que não me preocupa, né? Eu preciso correr atrás dos buracos nas estradas, dos hospitais regionais, e acho que sobre isso aí nós vamos conversar lá em 2026, né? Cada coisa ao seu tempo. Se nós estamos fazendo agora a 5ª laje do prédio, vamos deixar para discutir sobre a 10ª laje na hora que estiver fazendo a 10ª.
senão atrapalha a fazer essa agora.